dando continuidade, que eu estava falando no vídeo anterior, sobre os Jogos Olímpicos, né? Que iam acontecer no ano de 2020, nesse ano, e por causa da pandemia ele foi mudado para o ano que vem. Os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos e eram tão importantes que até guerras paravam no momento dos Jogos Olímpicos, né? E até hoje você vê, tem modalidades que são modalidades que aconteciam no ano daquele tempo na Grécia, para você ver a influência que tem desses povos, dessas civilizações nos dias de hoje, né? A mitologia, que eram narrativas, que são narrativas ligadas a crenças religiosas, de gregos e romanos. O alfabeto grego, criado no século XIII a.C., com 24 letras, composta de consoantes e vogais, e de fácil aprendizado, né? Então, tem muita coisa que a gente se pega, que tinha lá na Grécia, influencia o nosso dia a dia, até o nosso aprendizado. A literatura grega, que tiveram várias produções, em principal eu trago para vocês a Ilíada e a Odisseia de Homero, que quem já assistiu Troia, né, o filme, ou já ouviu a história em algum lugar, foi feita nessas bases, nessa literatura, né? O teatro também foi criado na Grécia, né? A mitologia grega, os deuses gregos, né? Isso quer dizer que os gregos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e não monoteístas, como são os cristãos, que acreditam em apenas um Deus. Os deuses eram imortais, mas apresentavam características humanas, como raiva, alegria, vingança e etc. A filosofia, que significa amigos da sabedoria, amantes da sabedoria. Tentavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e não pela mitologia, que era uma forma, né, buscando nas crenças religiosas. O latim foi uma língua que surgiu na Península Itálica, na Itália, né? Se tornou língua oficial do Império Romano no século II e tem uma facilidade para passar informação, porque ela fala muitas coisas em trechos pequenos, como a gente viu nas nossas aulas. E o latim influenciou, inclusive, o português. A gente é uma língua que surgiu do latim. Então, nós falamos o português brasileiro, advindo do português de Portugal, que é influenciado do latim, que surgiu no Império Romano. O direito romano, né, o quadro de leis. Quem é que não... Todos nós, todos os cidadãos, os pais de vocês, todos nós devemos seguir leis. Toda nação tem leis, tem um quadro de leis. Tem a Constituição. Nós temos atualmente vigorando a Constituição Federal de 1988 e ela foi influenciada pelo direito romano. Antes disso, tinha lá a Lei de 12 Tábuas, que foi criada em 450 a.C. e vigorou por 1000 anos. Depois, um cidadão, um estudioso de lei chamado Ulpiano, criou os princípios. Depois de 3 anos ele estudando e foi incumbido de fazer isso, né, fazer essa construção, ele criou os princípios do direito romano. E aí trouxe alguns aqui que tem no livro, né, que é viver honestamente, não lesar os outros, dar a cada um o que é seu. E depois de um tempo, mesmo depois da queda do Império Romano, do Ocidente, o Império Romano do Oriente continuou, né? E em 1527 foi concluído um outro quadro de leis, né, mais especializado, o Corpus Juris Civilis, né, que teve como base esses anteriores que eu falei, né, a Lei de 12 Tábuas e também os princípios de Ulpiano. E aí eu trouxe alguns também para a gente ver como tem no livro, né? Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa, de sua residência. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Então, quem acusa tem que provar se a pessoa realmente o fez. Ok, gente? Então, para a próxima aula, até a próxima e um abraço.